Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Para quem está nesse momento sintonizado com esse nosso canal da Casa da Redenção, Francisco Cândido Xavier. E para quem vai assistir em outra oportunidade, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, nos acalmando, nos pacificando, nos trazendo a harmonia e o equilíbrio que tanto necessitamos nesse momento. Eu vou fazer a leitura preparatória para o estudo de hoje, que será uma página extraída do livro Pela Graça Infinita de Deus. O espírito comunicante é Baltazar, pela psicografia do nosso médium, saudoso, altivo, caríssimo Panfiro. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 18, que fala sobre os órfãos. E quem vai fazer o estudo para a gente, quem vai fazer a palestra, é a nossa querida irmã Rosa Brito. Ambas, eu e ela, somos do CELD, Rio de Janeiro, embora estejamos em cidades diferentes, e fazemos parte do grupo Leopoldo Machado, que faz o link com essa casa abençoada aí no Rio Grande do Sul. Vamos então, meus irmãos, à leitura preparatória. A leitura tem como título Órfãos de Amor. E nos diz assim um trecho do Evangelho: juntai a ajuda que derdes o mais precioso de todos os benefícios. Uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, item 18, das edições CELD. E nos diz assim o benfeitor Baltazar: pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Ao analisarmos a questão da orfandade, devemos lembrar que órfão é todo aquele que não dispõe do carinho, do apoio, da confiança de um pai, de uma mãe, de um adulto que o sustente num determinado período da vida, justamente o período de maior carência. Poderemos ser órfãos do amor materno quando crianças. Poderemos ser órfãos do amor de um adulto quando sozinhos nas lutas diárias, mas nunca estaremos órfãos do amor de Deus, que está sempre presente junto a nós na sustentação dos nossos esforços. Em sua fase de progresso, o espírito humano precisa mesmo de muita força, de muito apoio, de amparo daqueles que se colocam na condição de condutores do seu destino. Assim, encontramos verdadeiros seres angélicos protegendo a humanidade, sem que sejam pais da humanidade. Encontramos espíritos de bondade que se dispõem a socorrer várias almas, de modo que se constituem em verdadeiros condutores dos destinos delas. Então, observamos que a orfandade está vinculada à ausência de amor. E o que nos indica tal estudo? Indica-nos que todos os que conhecemos o assunto, que todos os que já passamos, mais ou menos, pelo sentimento da ausência de amparo, de socorro, devemos fazer o que nos for possível para que nunca falhemos no amor às pessoas que sabemos depender de nós.
Nunca sejamos ausentes do sentimento de bondade. Nunca sejamos distantes do sentimento de solidariedade. Nunca deixemos de lado a manifestação de generosidade quando pudermos fazê-lo. Essa é uma maneira de indicar que nós protegemos aqueles que estão ao nosso lado. Se alguém, contudo, perguntar: e o medo de ser rechaçado? E o medo de não ser reconhecido? Responderei que a nossa alma fica satisfeita em fazer o bem quando não temos orgulho. Direi àqueles que têm orgulho e que foram rechaçados e se sentiram ofendidos: diminui o vosso orgulho e falai com todas as pessoas que estão ao vosso lado, que as vossas intenções são as mais perfeitas, as mais edificantes, até mesmo as mais puras. Aprendei a dar a mãos cheias o que existe de bondade, caridade, generosidade em vossos corações. Aprendei a fazer isso. Não temais, nunca, o não serem reconhecidos por aqueles a quem vos dirigis. Basta a consciência tranquila de cada um, basta o sentimento de real solidariedade e amor que cada um possui. Na vida de relação, quando tantas vezes somos convidados a abençoar aqueles que estão ao nosso lado, que o façamos, não os deixando órfãos do amor de Deus, tampouco do amor que lhes possamos dedicar. Elevai os vossos corações se quiserem fazer isso. Se o vosso espírito não ascender, nunca o fareis espontaneamente ou com solidariedade. Aprendei que o sentimento é fruto da ascensão. Geralmente, quando uma criatura tem amor no coração para doar a alguém, afastando a orfandade, ela já está a caminho do equilíbrio, da elevação e da paz. Já tem sentimentos elevados. Que Deus e Jesus amparem, confortem, orientem e sustentem a todos. Que cada um saia daqui sustentado pelo amor de Deus, que, como já lhes disse, nunca nos deixa órfãos, e também pelo carinho de todos aqueles que estão na casa, ajudando-se mutuamente. Muita paz. Baltazar, pela graça infinita de Deus. E assim, meus irmãos, embalados por essa linda mensagem, vamos unir nossos pensamentos, o nosso sentimento, clamar a Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, o amparo, a proteção para este momento que envolva a todos nós, em especial a nossa querida Rosa Brito, para que ela possa ser intuída pelo seu mentor espiritual, pelos mentores desta casa, da Casa Espírita da Redenção, por Leopoldo Machado e por todos os espíritos que nos acompanham nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita, que com essa inspiração no coração, o estudo de hoje possa alcançar a todos nós, mas que alcance principalmente o coração daqueles que estão órfãos, não só da paternidade e da maternidade, mas órfãos de amor nesse momento. E que possa alcançar também, Senhor Jesus, em especial todos os nossos irmãos gaúchos,
para que eles sejam fortalecidos, para que eles tenham bom ânimo, coragem, espírito de luta e possam vencer e sair vitoriosos de todo este momento que se abate sobre esse estado do nosso país. Não somente aqueles que nasceram no Rio Grande do Sul, mas todos aqueles que aí habitam, que escolheram esse estado para constituir suas famílias, para trabalhar, para viver e para ser feliz. Que todos possam ser envolvidos no amor de Jesus, no amor de Maria, mas principalmente no amor de Deus, nosso Pai, que a todos nós sustenta e que não nos deixa órfãos de amor. E que nos permita, Senhor Jesus, mas acima de tudo, com a permissão de Deus, que possamos iniciar a nossa tarefa na noite de hoje. Fica conosco, sustenta a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Minha querida Rosa, minha amiga, está contigo agora, tá? Um bom estudo, uma boa palestra para todos nós. Tá. Só repete para mim o número do volume aí do Baltazar. O Baltazar, o meu, é esse volume único, tá? Mas essa lição também se encontra no volume 3, se eu não estou enganada. Certo, tá? certo. Só para acho que é a lição 83 do volume 3, tá? Pela Graça Infinita de Deus. Aqui é a lição 84, tá? No meu. Perfeito, tá bom, então. Então, uma boa noite aos nossos queridos amigos da nossa querida Casa da Redenção de Caxias do Sul, do nosso querido Rio Grande do Sul, né? Essa terra que a gente aprendeu a amar como a nossa própria casa. Tamanha a acolhida que a gente recebe quando chega nas nossas tarefas, né, de divulgação, e a gente se sente muito bem amparado, materialmente e espiritualmente, e é muito bom mesmo, que todos nós possamos aproveitar esses nossos momentos, dessas nossas reflexões, que possamos beber desta fonte de amor, né, da espiritualidade do bem, trazendo então para nós esses momentos tão gratificantes que a gente aprende a valorizar todos os dias. Então, o nosso tema de hoje, ele está no capítulo 13º, que se refere àquela questão, não saiba a vossa mão direita o que dá à esquerda, a mão que você está dando, que a outra não veja, chamando atenção para aquela questão do desprendimento, né, que a gente precisa fazer no exercício da caridade, sem interesse pessoal. Tá? E, particularmente, hoje a gente vai trabalhar o item 18, que é a mensagem de um espírito, né, um espírito familiar, e que refere-se à questão da orfandade. E tem o título de Os Órfãos, né? Eu sempre lembro que este capítulo, o capítulo que fala da caridade, é o capítulo de Caritas, porque ela tem várias mensagens nesse capítulo, dando para a gente orientações
de como fazer o bem, de como exercitar a caridade, da sua verdadeira, né, expressão. Então, quando a gente já trabalhando as nossas ideias com Baltazar, as nossas reflexões, né, o que é a orfandade, né? Então, a orfandade é uma situação dolorosa na vida do ser humano. É como se ele se sentisse abandonado, como se ele se achasse assim, sem o amparo que ele precisa, que nós até espiritualmente precisamos. Porque nós precisamos entender que nós fomos criados para vivermos em sociedade, inseridos em algum grupo. Nós não fomos criados para viver isolados uns dos outros, não. Pelo contrário, nós sabemos que esse tema, inclusive, ele se insere dentro da lei de sociedade, da lei divina, lei de sociedade, e também, e muito principalmente, na lei de justiça, de amor e de caridade. Então, muito interessante que a gente já, né, veja que há uma necessidade nossa de trabalharmos as questões dos nossos relacionamentos. Relacionamentos sadios para vivermos em sociedades sadias, né? Então, quando esse espírito familiar, né, inicia para a gente a questão, né? Meus irmãos, fala assim no Evangelho, amai os órfãos. Olha só que interessante. Amai os órfãos, como o Baltazar mesmo sinalizou. Nós nos habituamos a interpretar essa palavra, esse termo, ao abandono da criança, né? Aquela criança que perdeu o pai, perdeu a mãe. Mas o próprio amigo Baltazar já sinaliza que a orfandade não é só nessa questão, mas refere-se também ao idoso abandonado, aqueles que estão na situação de rua, né, na mendicância, na enfermidade nos hospitais, aquele que está ali realmente vivenciando um momento que a gente não pode dizer se é uma expiação ou se é uma prova, porque pode ser uma ou outra coisa, ou pode ser as duas coisas. Mas que ele está vivenciando um momento que está oferecendo para o espírita a oportunidade de praticar a caridade. Ele está oferecendo a oportunidade. E se a gente vê alguém numa dessas situações, a gente aí vai mergulhar, né, na ação do bem. Vai fazer alguma coisa que possa amenizar a dor, né? Porque hoje é ele que está necessitando. Amanhã poderemos ser nós mesmos. Então, é importante que a gente pense como Francisco de Assis ensinou para a gente, dando que se recebe, né? Então, ela continua assim para nós, esse espírito familiar. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância. Então, já inicia para nós essa reflexão, essa chamada para a gente pensar.
quanto que a fragilidade infantil ali necessita de um amparo de outros braços nos primeiros momentos da vida, aquele amparo do colinho de uma mãe, do afago dos entes queridos, do pai. E a gente estuda, a gente sabe que para a nossa formação emocional, para a vida de adulto, ela se faz muito nessas iniciais, né, estruturação da nossa formação psicológica nesses momentos. Na verdade, até na vida uterina. A criança, ela registra ali a emoção da mãe gestante, ela registra o desejo do abandono, e ela, ao nascer, ela traz essa dor. Muitas crianças já traz este sofrimento dentro dela. Então, a gente tem vários relatos de comprovação de que como isso é sofrido para a formação do homem adulto, que muitas das vezes passou por esses momentos de tentativas de abortamento e nasceu já com aquela rejeição. Isso é um estrago para a formação psicológica daquele ser. Mas a gente vem, com a doutrina espírita, trazendo os conhecimentos da questão reencarnatória, e a gente sabe que muitos espíritos necessitam passar por esta, digamos assim, esta fase dolorida por algum motivo. E nada no sentido de castigo, de punição. Sempre tem lá um porquê divino de um espírito ter que passar por essa situação. E um dos motivos é o que está aqui. Quando o espírito familiar fala para nós, Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhes servir de pais. Olha, interessante que esse espírito se enquadra também nessa lição. Não diz que é para vocês. Não, ele se enquadra. Deus permite que haja órfãos para nos animar. Olha só que interessante. Nos inspirar, nos incentivar a lhes servir de pais. Quem são os pais? Geralmente a gente enquadra aqui em duas figuras, mãe, né, e pai. Mas a gente pode colocar aqui também na figura daquele que oferece a acolhida, né? Aquele que vai oferecer a segurança emocional, que é muito importante, como ela enquadra aqui na questão da infância, né? E aí o espírito familiar continua, que diz assim para nós: que divina caridade há de ajudar uma pobre pequena criatura abandonada, impedir que passe fome e frio, conduzir sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício. Então, a gente já está aqui analisando, tá? Que ela já diz que o que tem
este coração voltado para esta intenção, né, de acolher uma criança órfã, já está promovendo a caridade aos moldes de Deus. Não? Como se pode trabalhar essas questões aqui para nós? A gente tem aí a questão das adoções, né? A adoção, hoje, ela segue assim uma orientação toda jurídica, ela não é feita mais só pelo simples desejo, pelo prazer, não, tem toda uma diretriz para se efetuar essa adoção, né? Eu trouxe aqui algumas ideias só para a gente tomar conhecimento, né? Que um psicólogo, né, chamado Weber, né, ele escreveu no seu artigo, no ano de 1999, que diz que a importância da necessidade de se planejar para se ter uma criança. Então, olha só, muitos pais, tá, juntam-se e a criança, ela surge no relacionamento, mas ela não é planejada. Isso pode acontecer. Há muitas crianças são consideradas até um acidente na relação. Olha só como que isso pode afetar o emocional de uma criança. Então, seria o ideal que todo ser fosse planejado para nascer, houvesse assim aquela oportunidade para todos, daquele encantamento, né? Iniciando na própria relação amorosa entre os seus genitores, né? E aí esse psicólogo, ele coloca assim: raras são as pessoas que se preparam para ter um filho, seja biológico ou adotivo. Então, olha só, às vezes a pessoa tem só a vontade, eu vou... Porque, às vezes, a pessoa é movida até pela própria, digamos assim, mídia, né? O artista tal, ele adotou 3 crianças. Eu vou adotar também. É uma propaganda, não deixa de ser. Mas não é para ser feito assim, não. Tem que haver uma preparação, e é uma preparação muito séria. E ele fala mais ainda. E isso, né, essa preparação refere-se a uma reflexão sobre as próprias motivações. Ou seja, o que está motivando a criatura para ela... para ela ir buscar a adoção, né? Às vezes a pessoa vai buscar a adoção porque tem um vazio existencial dentro dela e ela acha que aquela criança vai suprir esse vazio existencial. Não necessariamente, né? A questão também dos riscos, né, que ela vai enfrentar, a questão das expectativas, dos desejos, dos medos, entre outros. Tá? Significa tomar consciência dos limites e possibilidades de si mesmo, dos outros e do mundo. Olha só, que eu vou trazer alguém para uma convivência numa formação familiar em que eu preciso dar a ela uma estrutura
segura para ela vencer os obstáculos da vida material. E ele continua mais quando ele diz: preparar-se não quer dizer somente o momento que antecede ter um filho. É a consciência que esta preparação deve ser contínua, que as coisas e as pessoas estão interagindo dinamicamente e, portanto, sempre estão sujeitas a mudanças. Isso por quê? Porque hoje o próprio juizado da infância, né, ele protege a criança com as leis da adoção, dando a categorização de ser aquilo uma ação definitiva. Os pais não podem mais descartar, como acontecia no passado, que se adotava uma criança, passava-se um tempo, cansei, dá muito trabalho, a criança é rebelde, não aguento mais. Aí devolve a criança, como se estivesse devolvendo um objeto. E hoje não é mais assim. Tanto que, quando se manifesta o desejo de se adotar uma criança, há toda essa preparação até jurídica, psicológica, que é acompanhado. E é interessante que eu até destaquei aqui, o processo de adoção, ele é considerado um dos mais importantes na área da vara da infância e da juventude, visto que ele objetiva a colocação das crianças ou adolescentes em lar substituto, de forma fixa e irrevogável. Apresenta-se deste modo como sendo um procedimento que exige um certo conhecimento da lei, compreensão do desenvolvimento emocional daquele ser humano que está ali a partir do início da vida. E também a questão da experiência na questão social daquele caso. Então, eu tenho uma amiga, ela era moradora até de Santa Maria, e ela, no trabalho dela, ela teve assim a oportunidade de fazer um acompanhamento, que ela é da área médica, né? No orfanato, que era do juizado da área de Santa Maria. E no primeiro contato, ela se apaixonou pela menina. Menina, na época, tinha 5 anos, e a menina se apaixonou com ela. A tal ponto que ela voltava para casa e ela sentia a necessidade de estar com aquele ser. Então, olha só que interessante, ela começou criando uma ligação muito forte, que poderia ser uma ligação perigosa, porque aquela criança, ela tinha pai e mãe, e ela havia sido retirada da guarda dos pais, né? Porque viviam na rua, e a mãe da menina, a mãe biológica, estava usando a menina para a mendicância. Então, essa criança foi retirada da guarda da mãe. Mas, então, olha o risco que essa conhecida minha estava correndo, né? Estava vendo ali uma ligação emocional, e ela era casada, já tinha um filho, né? Ela não podia ter mais filho, porque ela teve um problema cardíaco, não podia. Então, o que aconteceu? Ela continuou
no trabalho dela, indo à instituição lá para fazer o trabalho com as outras crianças. Mas o que aconteceu? Toda vez que ela chegava, a menina corria e se pendurava no pescoço dela, não largava. Ela não sabia o que fazia. As atendentes lá começaram a ver que aquela menina estava gerando uma ligação emocional muito forte com ela. Bom, ela então, com o passar das semanas, ela experimentou não ir na instituição. O que aconteceu? A menina adoeceu. A menina já estava a tal ponto, a criança formando um elo afetivo com ela, que ela estava se sentindo até com muita dificuldade. Então, ela foi chamada na instituição para ir lá atender a menina novamente. Aí foi quando chegou lá, a menina já estava... tinha perdido peso, já estava cansada de chorar. Ela, então, o que ela faz? Acolhe a menina. Aí ela pede autorização para poder ficar com a criança um fim de semana. Bom, essa criança, ela foi muito bem recebida pelo marido dela, pelo outro irmãozinho, e ela formou um elo lá. Mas, para as leis humanas, esse fato não podia acontecer, porque tem que haver um planejamento. Então, o que ela fez? Vou seguir as regras da lei. Então, ela contratou um advogado para fazer toda aquela preparação, para assim, pedir às autoridades, né, competentes a guarda provisória desta criança. E ela teve essa guarda provisória e foi um processo que durou 1 ano, mas ela não podia retirar a criança daquele estabelecimento. E aquilo que foi mais difícil, porque cada vez que ela ia com o intuito de tratar de todas as crianças lá, aquela criança, ela prevalecia, ela se pendurava no pescoço dessa minha amiga e ela não soltava. E foi criando um elo afetivo, a ponto de 1 ano depois, repara que todos esses trâmites de documentação não são feitos assim, de qualquer maneira. Por quê? O que aconteceu nesse intervalo? O pai da menina, biológico, ele é assassinado, ele morre. E a mãe, vira e mexe, ela era pega na rua fazendo pequenos furtos. Então, o que a justiça fez, né? Teve que haver ali a questão de autorização, né? Todas essas questões legais que acontecem. A mãe, ela virou-se para o juiz lá e disse assim: eu não quero esta garota. Se botar ela de novo nas minhas mãos, eu vou jogar lá na rua. Olha só. O juiz ficou chocado com a fala daquela mãe. E outros assuntos, né, que foram... Resumindo, essa criança, ela formou uma ligação tão carinhosa com essa minha amiga, com esse pai adotivo dela, que ela hoje já é uma moça, está com mais de 20 anos, é uma menina muito inteligente, mas ela teve que passar
por todo aquele processo de acompanhamento psicológico, porque ela tinha marcas muito profundas na sua história. E um outro caso que eu preciso contar para vocês, que também aconteceu com uma grande amiga minha, que é a questão do órfãos, né, de pais vivos. Essa minha amiga, a mãe foi embora, abandonou o marido e foi embora. Largou ela com o pai. O pai passou um tempo, casou de novo. Só que a madrasta não gostava da menina, porque a menina tinha uma ligação muito forte com o pai. Então, a madrasta tinha ciúme. Olha só que interessante. Essa minha amiga já tinha o problema do abandono da própria mãe biológica. Já sofria problemas tremendos, né? E a madrasta casou com o pai, teve mais 3 filhos, mas olha só, como que essa madrasta se referia para ela? Dizia para ela, vira e mexe, falava para ela, né? Inclusive, na frente de outras pessoas estranhas. E perguntava, quem é essa menina? Aí ela dizia assim, essa é a filha, assim, abanando com a mão, né? Essa é a filha do primeiro casamento lá do fulano. Isso aí é tão ruim, que nem a mãe quis ela. Essa minha amiga cresceu com esta dor dentro dela. Isso foi um estrago tão grande emocionalmente para ela que mais tarde o pai se separou de novo dessa mãe, foi embora, tá? E deixou ela também. Carregou só os filhos dela, mas não carregou ela, porque não era filha dela e não queria saber dela. Então, foi um outro impacto na vida desse ser. Então, esse ser sofreu a vida inteira essas rejeições, esses abandonos. Ela teve a bênção de encontrar uma casa espírita, encontrou uma psiquiatra espírita, e essa psiquiatra a acompanhou e a auxiliou. Então, quando eu a conheci, ela já estava naquele processo já de trabalhar, olha só o que é a vida, trabalhar nela o perdão. E foi tão importante a doutrina espírita na vida desta criatura que, olha o que é o destino. No final da vida da mãe, ela que foi acolher a mãe até a morte da mãe, oferecendo à mãe os últimos, né, cuidados da velhice. Olha o que é a vida. Ela foi buscar a mãe. E mais tarde, após o falecimento da mãe, quem precisa de acolhida? A madrasta. Sabe aquela história que se faz é que se paga? Meu Deus, quanto benefício a doutrina espírita fez para essa alma. O quanto ela cresceu. Então, a gente pode dizer assim, está pagando? Não, ela aprendeu a bênção do perdão. Então, quando aqui o espírito familiar fala para nós, né, quem estende a mão a uma criança abandonada, e eu diria também a um idoso abandonado, é agradável a Deus, né? Porque compreende, porque pratica a lei de Deus. E ele diz mais, pensai também que muitas vezes aquela criança que socorreis foi querida em outra encarnação. Então, olha aí
a lei. Se você não se ajusta com a lei enquanto está a caminho com ela, na próxima você precisará nós, né, precisaremos nos reajustar. Por quê? Quando ela fala assim para nós: assim, pois, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Essa minha amiga, ela teve a bênção de, pelo menos, ela ter o pai, que não a abandonou, mas muitas crianças nem isso têm. São colocadas, às vezes, em instituições e nunca mais fica se sabendo. Então, que a gente possa se encher desse ânimo, dessa coragem de auxiliar. Se a gente não pode adotar uma criança, mas que a gente possa auxiliar as instituições que acolhem essas crianças. A gente tem, por exemplo, hoje não pode mais ter orfanatos, né? Mas a gente tem a Casa Lar, né? Muitas instituições pelo país inteiro acolhem provisoriamente essas crianças em preparação para adoção, e é muito bom a gente poder apoiar, dar apoio. Como uma vez o doutor Herman, né, nosso espírito amigo, lá orientador da nossa casa, falou para uma companheira minha que ela estava muito triste porque ela queria adotar uma criança, mas ela estava assim com dúvida. E aí ele orientou para que ela não adotasse uma, mas para que ela adotasse umas 40. E encaminhou-a para uma creche, para que ela pudesse ajudar na creche. E foi tão lindo, porque a pessoa se encontrou no meio de todas aquelas crianças. Não ficava lá o dia todo, mas aquele período que ela ficava com aquelas crianças lhe enchia o coração de amor, de esperança, que ela se sentia muito plena, muito feliz. Então, é o que ela fala para nós, a questão da caridade, né? Dai com delicadeza e juntai a ajuda que derdes, o mais precioso de todos os benefícios. Olha que interessante que ela fala. Uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. É isso que muitas vezes a gente precisa fazer num atendimento fraterno. Às vezes a pessoa vai à casa espírita com o coração todo magoadinho, sofrido. E o que ele quer? Muitas vezes ele quer falar, só falar. Mas, às vezes, ele está ali tão necessitado de uma fala de encorajamento, de ânimo, para continuar a sua luta. E é o que o Espírito coloca para nós: uma boa palavra, um carinho, um sorriso. Aqui a gente foi orientado por Dona Ana Guimarães, que é uma palestrante também, muito conhecida nossa, que ela diz que quando a gente encontra um menino na rua, que vem, muitas das vezes, vender a sua balinha, né, na janela do carro, a gente dá se quer, se quiser, né, mas que a gente não deve deixar de dizer a ele: Deus te vê, meu filho. Porque essas palavras um dia irão ter repercussão naquele ser que está ali. Então, eu achei muito interessante que o pensamento da gente seja, né, nesse sentido de incentivar a criança naquela situação ali. E aí ele continua dizendo para nós assim: evitai esse tom de proteção que revolve a lâmina no coração que sangra. É o que a madrasta fez com a minha amiga lá. E dizia, né, para ela, né,
eu faço muito em fazer comida para você. Aí ela ficava com aquela dor no coração. Uma criança que foi crescendo ouvindo isso, ouvindo esse desprezo, né? Marca muito a vida da pessoa. Mas, como eu falei, ela superou, né? Pensai que fazendo o bem estareis trabalhando por vós e pelos vossos. Ou seja, todo bem, ele tem lá a sua direção, tem lá o seu fruto, e todo bem não se perde. A gente lembra um exemplo que eu gosto muito, que eu acho tão lindo, está no livro Inácio de Antioquia, que conta a história desse espírito Inácio, né? Depois veio ser, na Igreja Católica, Santo Inácio, né? Ele, quando era pequeno, com a idade de 4 anos, ele ficou órfão. Primeiro morreu seu pai, depois morreu sua mãe. E eles foram acolhidos por uma amiga de sua mãe, chamada Ruth. E ela era solteira, né? E, na época, os judeus, eles eram rigorosos nessas questões, né? Então, eles frequentavam aquelas reuniões de pregação quando Jesus surgia. Então, numa dessas pregações que Jesus se apresenta, que é questionado aquela questão assim, de quem é o maior, né, no reino de Deus, aí Jesus toma a mão de Inácio com 4 anos de idade e fala que os homens têm que ser humildes e simples como essa criança. Então, passa para os textos do Novo Testamento como essa criança tenra de 4 anos de idade. E, passado essa conversação, Jesus chama João evangelista, que era jovenzinho, tinha em torno de 20 anos, chama Ruth e segura nas mãos dos dois e diz para João e para Ruth: cuidem desta criança, encaminhe esta criança para mim. E aí, a partir daí, João torna-se, com Ruth, o pai adotivo de Inácio, que tem toda uma trajetória de vida, de ensinamentos, que João Evangelista passa para ele. É uma das histórias mais lindas de adoção que tem no Novo Testamento. A gente lembra de Maria Dolores, que ela trabalhou também em prol de auxiliar as meninas lá na área da Bahia. A gente tem Anália Franco, a história de Anália Franco é belíssima, também em prol, assim, a Anália, ela recolhia aquelas crianças que eram filhas de escravos que recebiam a liberdade por conta da lei do ventre livre, né? Mas as mães não tinham liberdade. Anália Franco acolhia elas. A gente tem também aqui, que a gente conhece, né, a Casa Lar, da instituição Condessa Paula, que é uma coligada ao Leon Denis, que acolhe as crianças, filhas dessa população de rua, de abandono de rua, e tem muitas histórias dramáticas
envolvendo essas crianças. Então, a gente lembra que essa orientação já foi dada por Jesus, que está lá em Marcos, no capítulo 13º, no versículo 18, que diz assim: não vos deixarei órfãos, porque ele sabia que o ser humano, após a partida dele, iria ter essa sensação de abandono. Vocês lembram da estrada de Emaús? Aqueles 2 discípulos andando entristecidos, se sentindo desamparados, se sentindo abandonados, e foi preciso que Jesus aparecesse para eles. E quantas vezes Jesus, muitas vezes, precisou vir mostrando que não nos deixaria órfãos, como não nos deixa órfãos. E ele continua assim: voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Chamando a atenção que depois daquele momento da crucificação, ele iria ressurgir. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Porque são promessas de Jesus. Meus amigos, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pelo carinho de todos. Vamos continuar com a nossa força, com a nossa esperança, a nossa fé, que dias melhores virão, que esse vendaval vai passar, que esta transformação desta lei de destruição que está aí trará renovação e beleza para as nossas vidas. Vamos confiar. Aguardem que Deus é Pai, há de nos amparar. Muito obrigada, uma boa noite para todos. A Menália, minha querida, está contigo. Oi, Rosa. Maravilhoso, Rosa. Quantas reflexões para pensarmos, né? Com exemplos que você trouxe do seu conhecimento, da sua bagagem, tudo que acontece na realidade, né? Uma gratidão muito grande, Rosa, por toda essa sua contribuição na noite de hoje para esse trabalho aqui junto à Casa da Redenção. Vamos, então, unir nossos pensamentos mais uma vez, pensar no Mestre Jesus, vê-lo aqui bem pertinho de nós, estendendo as suas mãos sobre a nossa cabeça e nos abençoando, agradecendo a esse Mestre amigo por todas as oportunidades que temos na vida, a oportunidade de amar, a oportunidade de sorrir, a oportunidade de aprender, a oportunidade de nos elevar, a oportunidade, Senhor, de ter conhecido nesta encarnação a doutrina espírita, que tanto nos auxilia, nos norteia, nos faz andarmos numa conduta mais reta, mais conforme com a lei de Deus, Senhor Jesus. Que todos nós possamos ser sustentados, amparados, socorridos, e que jamais
tenhamos que passar por a orfandade do amor, a orfandade do carinho, a orfandade do apoio de um amigo, de alguém que esteja ao nosso lado, de um familiar. Enfim, Senhor Jesus, em todas as situações, que nunca nos falte o vosso apoio, o vosso amor a nos conduzir, a nos guiar na nossa vida. Desta forma, Mestre Jesus, agradecido por toda esta tarefa de divulgação externa, agradecida aos espíritos amigos, ao irmão Baltazar, ao irmão Francisco Xavier e a todos os irmãos que nos auxiliaram nesta noite, nesta tarefa. Pedimos a permissão, acima de tudo, a Ti, Jesus, e a Deus, nosso Pai, para encerrarmos esse trabalho na noite de hoje, deixando a todos os nossos irmãos do Sul um grande abraço de conforto, de acolhimento, de amparo, e que eles possam ter a certeza que não estão sozinhos, que Deus está em cada um de nós. Muita paz, que assim seja. Graças a Deus.